Vamos então para a questão de número 2 desse nosso capítulo 5. O enunciado é o seguinte: sobre a obrigação tributária e fato gerador tributário, é incorreto afirmar que... Bem, em primeiro lugar, a obrigação tributária principal nasce com a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Aí ficou bastante fácil identificar que esse item é incorreto. A gente sabe que a obrigação tributária nasce com o fato gerador. Tanto a principal quanto a acessória. Ocorreu o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Então, o item A, claro que está errado. Lembrar que essa inscrição em dívida ativa é um fato que vai acontecer lá na frente. A gente sabe que na sequência ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mais à frente faz-se o lançamento, nasce o crédito tributário, o natural é que o contribuinte pague e o crédito se extinga. Existem várias hipóteses de extinção. Se por um acaso o contribuinte não paga e nada faz, o poder público inscreve em dívida ativa, aí sim, vejam que é lá na frente, para depois promover a ação de execução fiscal. Então, a alternativa A está errada e corresponde ao gabarito. A alternativa B, a obrigação tributária principal tem necessária natureza pecuniária, está correto, a obrigação principal é de pagar, seja tributo, seja multa. E somente pode ser instituída por lei em sentido estrito formal, enquanto que a obrigação tributária acessória tem necessária natureza não pecuniária. Verdadeira é a diferença fundamental. Obrigação principal de pagar, seja tributo, seja multa, obrigação acessória, ela tem uma natureza diferente, é de fazer ou de não fazer certas coisas. A obrigação de fazer, como é emitir uma nota fiscal, de não fazer, como não receber mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais. Pelo que está no Código Tributário Nacional, a obrigação principal tem que decorrer de lei em sentido estrito. Só lei efetivamente, ou claro, um ato com força de lei, como é o caso da medida provisória, ok? Mas o princípio da legalidade é observado quando se edita a medida provisória. Só não pode editar um ato infralegal para criar a obrigação principal. Já a acessória é definida na legislação. Existem várias discussões, tem gente que acredita que um ato infralegal não poderia definir a obrigação acessória, mas assim é previsto pelo Código Tributário Nacional, assim aparece nas provas de concurso público. O Supremo está para rediscutir essa matéria e pode até haver uma mudança, certo? Porque quem defende legalidade de maneira mais rígida diz que a obrigação, seja principal, seja acessória, tem que ser criada por lei, uma vez que ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Mas, por enquanto, usemos na prova a ideia de que as obrigações acessórias podem sim ser definidas por atos infralegais. Bem, a alternativa B, portanto, ela está correta e não corresponde ao gabarito, foi pedido incorreto e nós já vimos que o item incorreto é o que consta na alternativa A. Alternativa C, a obrigação tributária acessória configura a obrigação de fazer prestação positiva, como eu falei, emitir nota fiscal ou elaborar uma declaração tributária, ou de não fazer prestação negativa, como a gente falou aqui, de não receber mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, não fazer rasuras ou entrelinhas na escrita fiscal e por aí vai. Vamos lá, prevista no interesse da arrecadação tributária ou da administração tributária. A obrigação acessória, ela é acessória justamente por isso, porque apesar de ela não ser de pagar, ela existe para garantir que a administração tributária vai poder fiscalizar o cumprimento da obrigação principal. Ela existe em função de eventuais obrigações principais. Eu sempre dou como exemplo a emissão de nota fiscal, que é a obrigação acessória. Mas por que essa obrigação foi criada? Foi criada para garantir que quem realizar, por exemplo, uma operação mercantil, ao emitir a nota fiscal, vai deixar um rastro que o fisco pode seguir para obrigá-lo a pagar o tributo. Olha, quem não emite a nota fiscal, não emite, não é para economizar notas, não emite para não pagar o imposto. Vejam que a obrigação acessória, ela seria descumprida para garantir que o contribuinte não vai pagar a principal. Então, a obrigação acessória existe para garantir o cumprimento da obrigação principal. Por isso que ela é acessória, porque a principal mesmo, a principal coisa é o pagamento, ok? Então, a obrigação acessória é não pecuniária e ela se caracteriza por esta ajuda que ela dá, essa facilitação na fiscalização do cumprimento da obrigação principal. Então, essa alternativa C também está correta. Alternativa D. O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida na lei tributária, necessária e suficiente à geração correspondente à obrigação de pagar. Item também correto. Cuidado que dê uma lida nos artigos 113, 114 e 115 do CTN, porque essas frases que aparecem ali são muito importantes para concurso público nas partes que versam sobre a obrigação principal e a obrigação acessória. São comuns questões que fazem uma casquinha de banana com relação a essa definição de obrigação principal, porque aí se fala necessária e suficiente. Se colocar em prova só o necessária, a assertiva fica incompleta e errada.
porque não basta o necessário, tem que ser necessário e suficiente. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar em sala de aula, que eu digo, olha, para ingressar numa faculdade, a regra é que você precise terminar o segundo grau e ser aprovado no vestibular. Vamos colocar, ser aprovado no Enem, suponhamos, né? Dentro daquelas vagas. Então, você precisa de duas coisas. Então, para entrar na faculdade que você deseja, é necessário terminar o segundo grau? Sim. Agora, é suficiente? Não. Então, para que você consiga certa coisa, tem que somar tudo o que é necessário. Essa soma de tudo é a suficiência. Então, na definição de obrigação acessória, você tem que colocar, de obrigação tributária, desculpa, tem que colocar o necessário e suficiente para que você atinja a completude, ok? Então, a alternativa D aqui falou corretamente o necessário e suficiente, portanto, está também correta. A alternativa E, o fato gerador da obrigação acessória é a situação definida na legislação tributária. Vejam que aqui se colocou corretamente a palavra legislação, por isso, é um dos motivos pelos quais se entende que não precisa de lei. O próprio código, naqueles artigos que eu citei, usa a expressão legislação. Se é a legislação tributária, quem impõe a prática ou a abstenção de ato que não seja próprio à obrigação principal. Prática ou abstenção, né? O fazer ou não fazer, o positivo ou negativo, como foi dito na alternativa C, ok? Na alternativa E também está correta, não correspondendo ao gabarito. Nós já vimos que é errada, é a alternativa A.